Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Daniel Gama e nesse vídeo de hoje a segunda forma que nós veremos é essa daqui, que é a criação de um desenho unifilar em perspectiva, porém ele é um desenho tridimensional, ele é um desenho 3D. Observem aqui, eu vou estar rotacionando ele. Então observem aqui que ele está nos três eixos, né? X, Y e Z. Então ele é de fato um desenho tridimensional. Então aqui no canto eu tenho uma cópia, né, daquele nosso primeiro modelinho, porém esse aqui foi desenhado em duas dimensões. Então se eu movimentar aqui, ó, observem que são linhas desenhadas em apenas um plano. Então ele é apenas um desenho bidimensional, diferente desse outro aqui, que está representado nessa linha verde, que é uma linha em três dimensões. Então, como nós fazemos para criar esse desenho isométrico unifilar em três dimensões? Vamos lá. Primeiramente, nós estávamos trabalhando aqui com desenho bidimensional, nós teríamos aqui selecionado a vista de topo, aqui para a nossa área de modelagem, ok? Então é isso aqui que nós teríamos. Ao criar um novo arquivo aqui também, teríamos um arquivo novo dessa forma. Então, como eu faço para começar? Clico aqui então nessa opção, aqui no canto, né, onde está escrito Top, clico nessa opção e seleciono aqui a opção SW Isométrico. Selecionei essa opção, ele já ajustou aqui, orientou o desenho em três dimensões aqui, né? Observem que agora está aparecendo também o eixo Z, e eu posso estar começando aí a desenhar o meu desenho em três dimensões. Para eu fazer essa linha tridimensional, eu não posso simplesmente utilizar o comando do line e nem o comando polyline. É necessário que eu utilize o comando 3D poly, que seria uma polyline em três dimensões. Então digito 3D poly, confirmo com Enter. Agora basta eu simplesmente definir os meus pontos aí para estar traçando. Uma diferença em relação ao desenho bidimensional é que dessa forma eu posso estar aplicando aí as dimensões corretas para cada uma das linhas, ok? Por exemplo, aqui, ó, eu vou definir um ponto inicial. É necessário que eu ative aqui a tecla F8, então ativei o orto e vou estar agora aqui definindo as minhas linhas. Então observem que ao mover aqui, ele está representando ali uma linha que será traçada no eixo Z. Se eu mover aqui para as laterais, eu tenho uma linha aqui que será traçada no eixo Y e aqui uma linha que seria traçada no eixo X. Então basta eu estar aí movimentando o cursor do mouse para definir a orientação das minhas linhas, ok? Então eu posso, por exemplo, simplesmente definir um ponto aleatório, né, para estar criando aí um traçado unifilar aí, representativo, ou eu posso estar definindo de fato o comprimento dessa tubulação. Então vou aplicar aqui, por exemplo, o valor de 90, aqui 90 para essa linha. Em seguida eu posso estar fazendo aí da mesma forma para as demais linhas. Por exemplo, posso aplicar aqui o valor de 100 para essa linha, e assim sucessivamente ele irá aplicando aí os valores para eu estar criando aí o meu desenho unifilar isométrico. Então eu vou definir aqui de forma aleatória, né, apenas para a gente estar estudando e representando. Está apresentando aí algum problema gráfico aí, tá? Então ele não está mostrando as linhas, mas assim que eu finalizar ele já vai estar apresentando ali de forma correta. Então vou finalizar aqui, pressionei ESC, finalizei. Então veja que ele criou aqui o meu desenho unifilar. Acredito que é por causa do software que eu estou utilizando aqui para gravar a tela do computador. Às vezes ele dá alguma incompatibilidade aqui, por isso que ele não estava mostrando a linha. Então novamente eu aciono o comando, né, 3D Poly. Posso simplesmente pressionar Enter, porque era o último comando que eu já estava utilizando. Pressionei Enter, por exemplo, para criar uma outra linha nesse sentido aqui. Então posso estar aí fazendo da mesma forma. E, deixa eu rotacionar aqui, eu vou ter então aqui a minha tubulação
né, o meu desenho unifilar isométrico aí criado. Pronto, agora o que eu faço para poder estar aplicando aí agora as simbologias aí de válvula, de registro e tudo mais que eu for aplicar aí nessa tubulação, ok? Nesse desenho isométrico. Então aqui entra um detalhe importante. Por exemplo, na opção anterior, que nós fizemos um desenho bidimensional isométrico, nós estávamos utilizando vistas, também bidimensionais, porém desenhadas em perspectiva. Agora, para nós podermos estarmos aplicando aqui no desenho tridimensional, é necessário que nós tenhamos criado aí uma vista ortogonal e não umas vistas em perspectiva isométrica. Então eu tenho que ter essa vista ortogonal desenhada para cada um dos meus blocos que eu for utilizar, para eu poder estar aplicando aqui no meu desenho. Então eu vou representar aqui para vocês compreenderem melhor. Então eu vou copiar esse bloco aqui, vou definir esse ponto central e vou estar aplicando ele aí nas linhas do meu desenho. Então, posiciono aqui sobre os OSNAPs, né? Então posso desativar aí o F8 e estar utilizando aí os OSNAPs para aplicar aí os blocos, né? Não se preocupem por enquanto com a orientação aqui do bloco, que eu já vou mostrar para vocês aí como fazer para ajustar. Então defino os pontos de inserção aí dos blocos, né? E na sequência nós vamos estar aí ajustando. Então, para ajustar a orientação dos blocos, basta eu primeiramente selecionar o mesmo e utilizar o comando 3D Rotate. 3D Rotate. Então observem que ao redor do meu bloco apareceu algumas órbitas de representação aqui da rotação dos eixos que eu vou aplicar para esse objeto. Então eu vou definir aqui, basta eu posicionar o mouse agora sobre a órbita que eu desejo utilizar. Vou clicar aqui sobre essa órbita laranja, né, vermelha. Então cliquei sobre a mesma. Agora movimentando eu posso ativar a tecla F8. Então ativando a tecla F8, agora eu posso simplesmente movimentar o cursor do mouse para definir a orientação, né? No caso para rotacionar ela em 90 graus, ou eu simplesmente insiro o ângulo desejado. Nesse caso nós vamos trabalhar apenas com um ângulo de 90 graus. Então eu posso digitar 90, confirmar com Enter, ele vai ajustar aqui o meu bloco para a posição correta. Agora vamos supor que eu queira rotacionar ele agora no outro sentido em 90 graus também. Então eu seleciono, chamo novamente o comando 3D Rotate, confirmo com Enter, defino aqui qual das órbitas eu vou utilizar, no caso é essa azul, clico sobre a mesma, movimento aqui o cursor do mouse ou defino o ângulo. Pronto, agora já está rotacionado esse meu objeto e está na orientação correta. Agora eu faço a mesma coisa para os demais, seleciono, 3D Rotate, defino a órbita de rotação, no caso seria essa aqui, essa azul, então definir e defino o ângulo de 90 graus. Então basta eu repetir para os demais, ou eu posso simplesmente copiar os que eu já defini a orientação correta e simplesmente aplicar ele nas demais posições em que se aplique a mesma orientação, ok? Assim eu não preciso estar rotacionando todos os objetos. Então aqui deixa eu apagar esse outro aqui. E pronto, vocês já compreenderam aí como que faz para estar ajustando. E agora, caso eu queira estar reposicionando aí os objetos, eu posso simplesmente selecionar o mesmo, chamar o comando Move, M, Enter, definir em um ponto qualquer e estar movimentando aí com o orto ativado, né, F8 ativado, movimentando aí através dos eixos esse objeto aí que já está posicionado aí como referência sobre cada uma das linhas. Então eu posso simplesmente mover ele e estar ajustando as posições. Então agora para finalizar vamos aplicar as cotas em cima desse nosso desenho. Nesse caso nós temos alguns cuidados aí a serem tomados. Por exemplo, vamos selecionar aqui novamente a opção de cota Align e vamos aplicar uma cota aqui deste ponto até este ponto. Observem que a cota ela ficou com uma espessura 0, porque a cota ela é um objeto bidimensional. Então ela só vai estar sendo aplicada sobre o plano
que estiver definido entre os eixos x e y. Então, nesse caso, eu não consigo aplicar uma cota aqui neste sentido, e para isso é necessário aí que nós façamos aí um pequeno ajuste. Então, vou chamar novamente a cota, vou aplicar uma cota entre esses dois pontos aqui apenas para visualizar, e observe que ele aplicou, porém naquele plano base lá embaixo, né? E não exatamente aqui entre os dois pontos que eu defini. Então, para nós podermos inserir nossas cotas, nós temos que reposicionar aqui o nosso ícone de UCS, que é esse ícone que fica bem no canto do nosso desenho, indicando os eixos. Então, para isso, eu clico sobre o mesmo, né? É necessário que eu posicione o mouse, né? Se eu criar uma área de seleção, eu não vou conseguir selecionar ele, eu tenho que posicionar o mouse sobre ele, e assim que ele mudar de cor, né, que ficar mais marronzinho, eu simplesmente clico sobre ele. Observem que agora ele está mostrando os grips dele, né, que são esses pontos azuis. Então eu vou clicar sobre esse ponto, sobre esse grip central aqui, né, esse quadrado, cliquei sobre ele, e agora eu vou inserir ele exatamente no ponto onde eu desejo inserir a minha cota. Então vou inserir aqui no endpoint dessa linha. Então, inserir aqui, porém, os eixos x e y ainda estão na mesma posição que estavam anteriormente. Então, minha cota ainda vai continuar sendo aplicada nesse sentido. Para eu poder ajustar a orientação dos eixos, eu defino aqui, clico sobre o grip do eixo x ou do eixo y, né, ou até do z, se for o caso, clico aqui e simplesmente movo o cursor do mouse para estar reposicionando aí. Nesse caso é importante que nós deixemos o orto, o F8, ativado para que a orientação aí do ícone de UCS seja sempre em ângulos de 90 graus aí, conforme a orientação aí do nosso desenho, ok? Para não ficar fora. Então, cliquei sobre o grip do eixo X e simplesmente eu reposiciono ele. Então, vocês vão notar aí que provavelmente vocês vão ter que estar fazendo alguns ajustes aí, dependendo do resultado que tiver na cota. Pode ser que não seja exatamente o que vocês estavam querendo. Então, vamos posicionar ele nesse sentido. Eu vou aqui desativar esse grid, que é essa tela aqui, esses quadrados que ficam aparecendo atrás, para que não fique nos atrapalhando aqui visualmente. Para isso, basta eu pressionar a tecla F7 aqui do meu teclado. Então, pressionei F7 e eu desabilito ali o grid, ok? Então, reposicionei aqui os eixos do meu ícone de UCS e agora eu vou inserir a cota novamente. Então, vou selecionar aqui a cota do tipo Align, vou definir aqui este ponto e este ponto. E agora eu vou estar puxando a cota. Observem que agora, a partir da orientação aqui dos eixos X e Y, agora o meu plano está nesse sentido aqui, onde a minha cota foi aplicada. Vamos supor que não era exatamente nesse sentido que eu queria aplicar, e sim conforme esta outra cota aqui. Então, simplesmente eu clico sobre o ícone de UCS e reposiciono os eixos. Vou clicar aqui no eixo Y e vou mover ele para cá. Agora sim, vou ativar a ferramenta de cota e definir novamente os pontos. Então, observem que agora sim ele aplicou uma cota neste sentido. Observe então que é necessário que eu deixe sempre os eixos X e Y, né, no plano o qual eu desejo aplicar a minha cota. Então agora eu vou aplicar uma cota entre esses dois pontos. É necessário que eu traga agora esse ponto central do ícone de UCS para este ponto aqui ou este ponto aqui, tanto faz. Então, defini o ponto. Então é necessário agora que eu oriente aqui os eixos X e Y para que eles definam este plano aqui onde eu vou estar inserindo a minha cota. Então, cliquei aqui sobre o grip e movimentei o meu ícone de UCS. Pressiono o ESC, né, para desativar aqui a seleção do ícone. Chamo a ferramenta de cota, defino os pontos e traço a minha cota. Observem que o texto da cota está girado para este lado. Caso seja do interesse de vocês
alterar o texto para o lado oposto, né? No caso, ficar virado para cá, basta nós também ajustarmos aqui a orientação dos eixos. Então, eu rotaciono ele aqui a partir do eixo Z. Então, rotacionei e agora eu vou aplicar uma nova cota. Então, definir, e observe que agora o texto ficou virado para o lado oposto. Okay? Então, tudo vai depender da orientação aqui que for dada para os eixos. Então, basicamente é isso. Basta continuar seguindo o mesmo procedimento, né, para estar aí aplicando as cotas aí nos demais pontos. Nós podemos também estar ajustando aí, então, posteriormente, essas nossas linhas, utilizando tanto aqui os grips da mesma, né, aqui, ou ainda utilizando comandos aí, como por exemplo, o comando stretch para poder estar ajustando aí também esse nosso unifilar. Então, chamei o comando, confirmei com Enter, selecionei essa área aqui, por exemplo, né? Confirmo com Enter, defino um ponto e simplesmente eu posso estar movimentando aí para poder reposicionar. Então, vou mover nesse sentido e posso definir aqui um ponto de referência, por exemplo. E pronto, está reposicionado. Observe que essa cota aqui saiu da posição, né? Posso estar apagando ela. E da mesma forma que nós vimos para o desenho bidimensional anterior, é possível também nós estarmos ajustando aí as dimensões desses nossos objetos aqui, dos nossos blocos, para que eles fiquem de forma mais proporcional ao desenho. Então, por exemplo, se eu quiser aumentar ele, eu posso selecionar, chamo o comando Scale através das teclas SC, defino aqui o ponto central e aplico um fator de escala. Por exemplo, eu posso aplicar 1.5 para estar ampliando ele em 50%. Então, eu posso estar aumentando ou reduzindo para poder estar ajustando aí os objetos, né, para deixar de forma mais proporcional. Então, agora para finalizar, eu vou estar deixando aí uma dica final, que eu acho que é bem interessante nesses casos. Eu deixei aqui separado um bloco que eu criei, que na verdade ele é um bloco dinâmico, e vou estar mostrando aí para vocês a aplicação em cima desses dois modelos de desenho, tanto esse tridimensional quanto o bidimensional, para que vocês possam estar vendo a aplicação. Basicamente eu criei um bloco onde eu posso estar alternando as vistas que eu desejo a partir do mesmo bloco. Então, ao invés de ter, por exemplo, aqui 6 blocos, eu tenho um bloco único com todas as vistas que eu necessito utilizar, né, dependendo de cada caso, nesse mesmo objeto. Então eu vou fazer uma cópia dele aqui e estar posicionando, né? Vou definir aqui o ponto central para poder estar representando e mostrando para vocês. Então vou definir este ponto aqui, por exemplo. Deixa eu apagar aqui estes objetos para poder estar representando aí de forma mais clara. Então vou copiar, utilizei o comando copy, vou definir esse ponto central e aplicar aí o objeto nestas linhas aqui da minha tubulação. Tá. Observe que agora ele não está nas orientações corretas. Teoricamente eu deveria aplicar a mesma técnica que nós utilizamos ali para poder rotacionar, utilizando o comando 3D Rotate. Porém, como foi criado aqui um bloco dinâmico, já com as vistas posicionadas, basta eu simplesmente selecionar o bloco e a partir desse grip aqui, ó, notem que ele tem um triângulozinho azul, eu clico sobre ele. Então eu já tenho todas as vistas aqui que eu criei e dei um nome específico para cada uma delas, né, para eu poder estar ajustando de forma automática as vistas desse bloco, ok? Então basta simplesmente eu selecionar a vista desejada para estar ajustando esses blocos. Então eu seleciono e defino aqui, por exemplo, a orientação que eu desejo. Esse aqui está correto. E ajusto aqui as orientações. Então eu não preciso ficar selecionando e utilizar o comando 3D Rotate. Então eu simplesmente tenho um bloco único que possui todas as vistas que eu preciso, basta eu abrir as opções e selecionar a mesma. Então agora voltando aqui para o nosso desenho unifilar em 2 dimensões,
eu só vou representar aqui da mesma forma o uso desse bloco dinâmico aí para que vocês possam estar verificando o resultado, ok? Então eu já deixei ele separado. Esse bloco aqui eu vou abrir as opções. Observe que eu criei 3 opções aqui, né? No caso são 6 vistas, mas eu utilizei apenas 3 aqui como exemplo, ok? Então basta eu selecionar, vou copiar esse bloco, vou definir o ponto central e vou aplicar ele aqui nas posições das linhas, ok? Então basta agora eu selecionar, abrir aqui a janela de opções e definir a orientação que eu desejo. Opa. Então aqui mesma forma, seleciono, abro as opções e defino a orientação. Seleciono e defino a orientação. Esse tipo de bloco facilita muito o trabalho, né? Já que vocês vão utilizar o mesmo bloco, não precisa ficar buscando aqui cada uma das vistas para poder estar preenchendo. Então basta criar um bloco dinâmico, né? E estar depois posicionando o mesmo bloco em todas as posições onde eu preciso inserir esse mesmo elemento aqui nessa válvula e depois só ajustar as orientações do mesmo. Então no próximo vídeo eu vou estar ensinando como fazer esse bloco dinâmico. Assim vocês vão complementar aí esse trabalho de vocês e facilitar bastante também, ok? Então espero que tenham gostado, um grande abraço e até a próxima.